Olá, meus amigos, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Agora que estamos ao vivo, é uma satisfação enorme de reencontrá-los novamente, aos novos amigos que estão aí pela primeira vez também me ouvindo. É um imenso uma satisfação tê-los aqui conosco. Bem, meus amigos, nessa noite, como eu havia prometido, que hoje nós íamos desmistificar, né, a caixa preta do inventário. Então, ontem eu mostrei, né, a caixa preta do inventário, ela retornou aqui, está aqui a caixa preta do inventário. Pois bem, meus amigos, o que a gente queria colocar aqui dentro de tudo aquelas formas e maneiras de nós preparar, então, planejamento patrimonial, sucessório da família, né? Nós falamos diversas maneiras de planejamento, mas sempre tocando em algum item, né? E nessa noite a gente veio trabalhar o inventário, isto é, abrir a caixa preta do inventário e demonstrar para vocês o que está inserido ali dentro da caixa preta do inventário. Bem, meus amigos, a nossa live desta noite aí, ela tem aproximadamente em torno de 45 minutos, e para que eu coloque, né, tudo aquilo que acontece dentro do planejamento e, ao mesmo tempo, em cima do inventário. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos nesse nosso encontro sobre o planejamento patrimonial da família. Mas antes, por gentileza, eu gostaria de saber aqui dos meus ouvintes, né, se está tudo ok, se a minha voz está saindo perfeito, se não temos nenhum ruído, que a gente possa, então, ajustar antes de iniciarmos aí a nossa palestra, como nós havíamos combinado. Então, eu quero pedir a gentileza dos senhores ali nos comentários, colocam para mim se está tudo perfeito, se está tudo ok, para a gente dar uma sequência, então, naquilo que a gente se propôs nesta noite. Primeiramente, ok, tudo bem, vamos, então, tocar adiante aqui o nosso processo. Digam para mim de onde vocês estão falando, do Rio Grande do Sul, de que cidade vocês estão, para que eu possa também saber e interagir com vocês. Isso é muito importante para vocês e para mim também, que estou aqui palestrando, né, nessa live, colocando para vocês todo aquele conhecimento sobre o planejamento patrimonial. Então, mais uma vez, todos sejam bem-vindos. Então, eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Lenoir da Silva Farias, eu sou bacharel em contabilidade, com o escritório de contabilidade aqui em Porto Alegre, juntamente com a minha esposa, onde o nome, né, Depisol advém dela, né, a Marli Depisol. Atuo, então, nessa área aí há mais de 30 anos, com o escritório, e sou, mais uma vez também, sou especialista em planejamento estratégico, em gestão também empresarial, com mais uma especialização também em planejamento patrimonial. Então, a gente, diante dessa aí, todas essas especializações que nós temos, a gente segue adiante, colocando, então, o nosso objetivo aqui nessa noite. Pois bem, a gente tem percebido, e eu vou colocar aqui para os senhores, que nós temos alguns exemplos de pessoas que não realizaram planejamento patrimonial e essas pessoas tiveram, né, que fazer inventário e esses inventários foram muito confusos, houve muitos conflitos familiares e é do conhecimento dos senhores, né? Nós temos alguns exemplos aqui de celebridades que os senhores conhecem, como, por exemplo, Gugu Liberato, que faleceu, deixou uma confusão danada com relação ao seu patrimônio.
Nós temos também uma pessoa muito conhecida, né? O Chico Anísio. Chico Anísio também é uma das pessoas que o seu inventário é muito tumultuado, né? Leva anos para uma sequência de encerramento. Nós tivemos também Aguinaldo Timóteo, Marcos Paulo também, né? Que são pessoas que eles construíram um patrimônio enorme em cima daquilo do trabalho que eles tiveram, né? Que são pessoas do esporte, pessoas também da música, pessoas do entretenimento. Então, são pessoas que tiveram aí esse patrimônio e hoje estão, né, tendo dificuldades, né, nos seus inventários. Mas, diante disso, né, a gente sabe que nós tivemos situações que a gente tem que trabalhar, né, tem que analisar profundamente com relação ao inventário. E aí eu gosto também de interagir com os senhores para saber, primeiramente, né, que a gente possa, então, dar uma sequência, saber, assim, se os senhores têm filhos, ou alguém, digamos, para deixar alguma coisa que você tenha, né? Não importa lá o que você tem, né? Se você tem um imóvel, o importante é saber se o senhor tem um filho, né? Porque o que eu preciso saber é para que a gente possa, né, dar lá essa sequência, né? Eu gostaria que o senhor respondesse no chat lá para mim, se sim, se realmente você tem filho, né, para que eu possa ir também medindo esse conceito de como trabalhar essa questão. Bom, outra pergunta que eu faço, se você trabalhou mais do que precisava para formar esse patrimônio. Aí você vai e me pergunta, mas, Lenoir, por que isso? Por que dessa situação? Pois bem, o que acontece? Normalmente, nós trabalhamos simplesmente para o nosso sustento, né? Lá, se você trabalha lá, ganha 5 mil reais, digamos, para o seu sustento, mas você trabalhou para ganhar 10. Né? Claro que você trabalhou para quem? Para que os seus filhos pudessem ter, mais tarde, receber, né, algo de herança, deixar algo para eles. Então, eu gostaria que os senhores respondessem aqui para mim, se sim, se você trabalhou mais do que precisava. Então, essa é uma das perguntas que também responde lá sim ou não. Mais uma perguntinha que eu faço. Você trabalhou, né, você ganhou tudo de mão beijada? Seus bens são frutos de herança? Ou você deu duro na vida, suou, né, trabalhou demais para conquistar todo esse patrimônio? Então, o senhor me responde lá, sim ou não. Tá? Se você, mais uma pergunta, né, tudo que você deseja que os seus filhos consigam ter esse patrimônio que você trabalhou a vida inteira, sem dividir isso aí com alguém, com algum advogado, com algum cartório, com o Estado, se você pensa desta forma, sim ou não, né? Que tudo que você trabalhou, você conquistou, você quer deixar isso, você quer dividir isso com alguém, principalmente com cartórios, advogados e ao mesmo tempo com o Estado? Responda para mim, por gentileza. Né? Muito bem. Se você respondeu a maior dessas perguntas, sim, então o que eu tenho que dizer para os senhores? Né? Que é uma satisfação de tê-los comigo nessa palestra, porque se você respondeu tudo não, provavelmente essa palestra ela não vai ter um interesse para o senhor. Mas se você respondeu quase todas, né, sim, com certeza você vai continuar comigo. Vai continuar porque você vai ter muito que saber daquilo que eu sei, que eu conheço, que eu posso apresentar, então, para os senhores. Para mim, é uma satisfação. Vamos lá, então, dando uma sequência aqui, que eu quero então, trabalhar essa questão com os senhores, então. Bom,
Vamos lá, então. Perfeitamente. Eu vou compartilhar aqui uma tela com os senhores para que a gente, então, dê essa sequência. Bom, vamos lá, então. Bom, o que eu digo aqui? Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social. Se você não souber do que eu tenho aqui para te mostrar hoje. Então, é isso que eu quero que, né, nesse slide dizer para o senhor dessa formulação. Aí vai me perguntar, mas Lenoir, mas por que eu preciso entender deste negócio? Porque quem tem filhos e tem bens em seu nome também tem tempo finito de vida, então a ideia é que tu entendas o teor dessa palestra. E é isso que eu quero dividir, então, com os senhores. O quanto o inventário, ele corrói e dilapida o seu patrimônio. Né? E eu sigo aqui, digamos, adiante, para que você comece a entender o que eu quero lhe transmitir para que o senhor ou a senhora possa, a partir desses questionamentos, entender o que eu quero falar. Isso é, dar aos senhores e às senhoras um ensinamento, né, uma busca pelo planejamento patrimonial. Veja bem, eu vou mostrar aqui. Aqui nós temos uma família, né? Nós temos o senhor Júlio, a dona Rosane e o seu filho Rafael. Pois bem, eu vou contar a história, então, do seu Júlio, da Rosane e o Rafael. O Rafael, né, esteve em nosso escritório porque o seu pai, o Júlio e a Rosane, faleceram. E ele ficou perdido, porque o pai e a mãe, né, perde os pais, né, e ele tem um apartamento, né, e aí ele precisa saber o que fazer. Bom, diante de tudo isso, nós conversamos com o Rafael, dizendo para ele, Rafael, você tem que fazer um inventário desse bem, tá? Porque não tinha outra maneira, porque o seu Júlio e a dona Rosane não transferiram em vida esse bem para o Rafael. E aí o Rafael meio que não sabia como, e aí nós começamos então a trabalhar essa questão para o Rafael, né? Porque o que aconteceu? O Rafael precisava de recursos para fazer o inventário. E o custo desse inventário custava R$176.000. Bom, o Rafael não tinha esse valor embaixo do colchão, né? Os seus pais não tinham deixado, o único bem que os pais deixaram era aquele apartamento. Pois bem, o que aconteceu? A solução era vender o imóvel. Mas quem compra um imóvel, eles querem que o imóvel seja entregue em 10 dias, 30 dias, que é o normal se fazer um contrato. Pois bem, mas para isto o Rafael precisava fazer todos aqueles trâmites que nós soubemos que tem que ser feito na venda de um bem. Então, a primeira coisa a ser feita era vender o bem. Mas para vender o bem, tinha que ser vender o bem de uma forma rápida, para que a gente pudesse alavancar um dinheiro suficiente para fazer o inventário. Né? O que acontece? Esse imóvel foi comprado há 20 anos atrás, aqui nos altos da Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, por R$250.000. Hoje, esse imóvel vale R$1.150.000. Pois bem, para o inventário, né, para o custo do inventário, então nós tínhamos lá o imposto,
o famoso ITCD, que era o imposto de transmissão deste bem para o Rafael, que custaria 7%. Tá? Então, já teria ali R$ 80.500 de imposto, mais os honorários do advogado. Isso aí trabalhando, né, de uma forma tranquila, que tem que fazer o inventário. Então, os honorários do advogado, R$ 80.500 também. Mais o cartório para o registro desse bem. Para o registro desse bem. E aí, nós tínhamos que trabalhar, então, essa questão. E aí, o que aconteceu? Registro de imóveis também. Nós tínhamos lá registrar esse imóvel também no nome do Rafael para poder fazer a venda, mais as despesas cartoriais. Então, o custo de todo esse processo seria de R$ 176 mil. Bom, Rafael não tinha. Rafael não tinha. Agora, eu faço uma pergunta também para os senhores. Tá? Há uma outra questão que a gente tem que trabalhar. Para vender este imóvel, né, o que acontece? Fora o deságio que nós teríamos, né, nós teríamos então lá a venda do imóvel, né, o valor dele, o deságio, vender por 920 mil. Bom, mas ainda tinha mais algo que nós tínhamos que dizer para o Rafael. Rafael, há um outro imposto que você tem que pagar, que é o famoso ganho de capital. Porque não importa que seja um imóvel somente, o que acontece hoje? Um imóvel até 440 mil reais, eu como profissional de contabilidade vou apurar o ganho de capital. Se esse imóvel for abaixo disso, tudo bem, nós não vamos fazer ganho de capital. Mas acima de 440 mil reais, nós temos que apurar o ganho de capital. Então, 15% lá dos 920 que nós tínhamos que apurar, o que acontece? Nós tínhamos, então, todo esse custo aqui, vamos lá, então, assim, vamos retomar, então, as contas, né? Nós tínhamos lá aqueles impostos que eu falei anteriormente, e aí, toda aquela estrutura lá, porque o ganho de capital foi 100.500, então, somando, então, lá com aqueles 176, mais os 100.500 do ganho de capital, então, de gasto para vender aquele imóvel que valia 1.115.000, o que aconteceu? E o valor de venda foi 920, então o saldo final deste imóvel para o Rafael ficou 643.500. Então, de 1.115.000, Rafael ia colocar no bolso 643 mil reais. Bom, então, demonstrando nessa planilha aqui para os senhores o quanto o inventário é corrosivo para o seu patrimônio. E eu faço de tudo para que, quando me chega aqui no escritório, como nós trabalhamos aqui com muito espólio, né, e vem partilhas, aquilo me dói porque são valores astronômicos, né, são em torno de 1 milhão, 1.800.000, a nível de despesas para transferência desses bens para os filhos. Né? Mas, e aí, meus senhores e minhas senhoras, eu sigo adiante, né? Porque a gente tem que entender que o Rafael, né, com este valor, ele não conseguiria mais viver onde ele estava vivendo. Ele teria que trocar de bairro. Então, ele já, novamente, seria, além de toda essa perda, ele seria rebaixado, digamos, de classe social, podemos dizer nesse sentido. Porque o Rafael, os seus pais viveram ali 20, 30, 40 anos, né, naquele bairro, com amigos e com familiares, que ali, né, a sua família estava ali, seus amigos, ele teria que procurar um outro imóvel para viver em outro bairro. Né? Talvez, não desmerecendo, né, os outros bairros, mas um bairro mais longe daqui, da onde ele estava. Né? E isso, né,
para que o poder aquisitivo dele não tinha mais condições de continuar no bairro onde ele estava, porque naquele local os imóveis eram bem mais caros. Pois bem, bom, meus senhores, e aí que começa então o dilema das famílias hoje. E o que a gente diz hoje? Em regra, quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer inventário. Pois bem, meus senhores, e aí começa então todo aquele trabalho, todo aquele desenvolvimento que a gente diz que tem que ser feito, tem que ser feito. Vamos ver aqui no chat como é que está. Obrigado, então. Obrigado, Ana, por nós estar nessa noite aqui conosco. É uma satisfação imensa. Vamos, então, adiante. Pois bem, a gente tem que entender que existe uma boa notícia. Né? Uma boa notícia. Nós temos como evitar o inventário. Nós temos ali soluções de como nós podemos fazer, então, que você, mesmo que você, digamos, não tenha uma vida eterna, e a gente diz, né, quem tem vida eterna, quem não tem vida eterna e tem bens, tem que haver uma solução, né? Mas para isto, né, nós temos que fazer algumas mudanças, né? Temos que fazer alguma mudança. Mas como evitar que os seus filhos, então, sejam enquadrados nesta regra? Né? Temos como evitar. Pois bem, há algo que você tem que fazer. Você precisa urgentemente criar uma mudança, né? Você tem que criar uma mudança, tem que mudar o paradigma para uma outra cultura. Né? E eu cito aqui, por exemplo, nós temos assim, vamos tirar um pouquinho aqui, remover aqui. Pois bem, nós temos em outros países, e aqui nós temos, vamos citar Portugal, por exemplo. Em Portugal não tem imposto de herança, né? Não tem imposto de herança. Por quê? Porque lá tudo é hereditário, né? Passa de pai para filho. E por incrível que pareça, né, tudo vai para os filhos, porque o que acontece? E a gente tem que entender, né, que nós somos descendentes de portugueses. Mas por que nós não trouxemos? Nós trouxemos essa cultura, né, dos portugueses, mas infelizmente nós não trouxemos as leis portuguesas. Né? Você deve saber, e eu sempre cito assim, alguns comentários, né, nós estudamos lá, quando nós estávamos estudando lá no primário, que a gente tinha as aulas de história lá, tinha as capitanias hereditárias, né? E aí a gente sabia lá, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, muitas coisas daquela época passaram de pais para os filhos. Vocês podem ver em alguns lugares ainda no interior do estado, sesmarias de terras com nomes pomposos, né? Que a gente sabe, né? Então a gente vê que tem, né? Tem essa cultura, né? De passar os bens hereditários para os filhos. Só que no Brasil, infelizmente, as leis são leis brasileiras, foram criadas leis e estão se criando mais leis que venham prejudicar, então, aí a transferência do seu patrimônio para os seus filhos. Bom, então vamos dar uma sequência, então, aqui. Tá? Então, vamos de novo adicionar lá o nosso slide. Então, tem como evitar o inventário, mas como se faz isso? Realizando uma mudança de paradigma da sua vida. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome. Né? O que a gente diz com isso? Que se você não tem vida eterna, você nunca deve ter bens no seu CPF. Né? E eu sempre coloco para os nossos clientes, né, que vêm aqui no escritório, não compre bens no seu nome,
abra uma empresa e coloque os bens ali. Sai muito mais barato a nível de imposto, a nível de locação, a nível de trazer esses bens para dentro de um sistema. Então, a gente tem como fazer isto, né? Aí, a gente segue adiante, né? Por meio de uma situação de como fazer isto, né? Então, a gente vai lá dizer, eu tenho como fazer isto, né? Através de quê? Que eu coloquei há pouco, né? Através de uma empresa. Hoje ele é possível, então, criar uma empresa? É possível. Então, a gente vem trabalhar, então, essa questão aqui para que os senhores possam entender o planejamento patrimonial que nós realizamos. Então, o seu Júlio, que era, né, vamos manter aí o seu Júlio, né, aqui o seu Júlio, era, nesse sentido, o seu Júlio aqui era vivo. Então, o seu Júlio tem um apartamento ali, e o que ele faz? Ele abre uma empresa, né, que nós chamamos essa empresa de cofre, né, e que o seu Júlio traz para dentro de um CNPJ, né, dentro do sistema, e coloca esse bem dentro do cofre e pega a chave e chaveia. Então, e aí a gente vai lá, então, trabalhando outras questões. Bom, o seu Júlio transferiu o bem para lá, para dentro do cofre, está lá, tá? Ninguém vai mexer lá, a não ser o seu Júlio. Tá? E a gente vai analisando. Então, mas vamos como vai ser isto? Bom, o que nós queremos aqui dizer? Dizer que, olha só, seu Júlio é dono, então, da cofre, tá? E lá estão os filhos do seu Júlio, tá? Estão os seus Júlios. Aqui vocês estão vendo essa barreira pontilhada, aqui, essa barrinha pontilhada. Por quê? Porque aqui não há comunicação do patrimônio, né, dos filhos aqui com a cofre. Não tem, não. O que vai acontecer? Né? Nós vamos estabelecer, então, aí, e aí nós vamos colocar para os senhores aqui o que pode ser feito e o que pode ser realizado nessa estruturação. Né? Então, a gente vem adiante. Então, o que aconteceu? Os filhos já são sabedores que os imóveis que nós temos lá dentro da cofre vai lhe pertencer o dia que o pai vier a falecer. Tá? Eles sabem, porque o pai, o que ele fez aqui? Ele botou os imóveis lá dentro da cofre, lá está. Pegou a chave e largou em cima da mesa e disse assim para os filhos: meus filhos, o dia que eu partir para o Oriente Eterno, que eu vier a falecer, ou a gente tem que entender se for casal, se for a mãe ainda viva, por enquanto, vai ficar no nome da mãe. Né? A mãe vai junto com o seu Júlio e a dona Rosane, são ali proprietários, então, ainda dos imóveis, tá? Continua no nome do patriarca e da matriarca. Então, eu comentei no seu Júlio, mas existe a dona Rosane também ainda. Os filhos não têm como obter, então, esse patrimônio se os dois não vierem a falecer, tá? E a gente dando, então, essa sequência, nós vamos lá, então, para os cálculos. Bom, o sistema que eu falei para os senhores, ele retém uma economia tributária absurda, né? Absurda. E aí eu volto lá de novo, voltamos lá, então. Quando nós fizemos lá no início, né, que a gente fez os cálculos do inventário do Rafael, bom, o que acontece? Nessa estruturação, não tem imposto, tá? Então, assim, aquele imposto lá que era R$80.500, eu vou fazer um sistema onde o gasto, né, o gasto com a transferência desses imóveis para os filhos, né, vai ser de R$10.000. Os honorários, que eram de 80.500, ele vai baixar para 25 mil reais. Por quê?
porque esse sistema eu que vou fazer. Tá? E eu também, né, nós temos que ganhar, mas há uma diminuição significativa dos honorários de um inventário para os honorários da criação de um sistema. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Bom, o que vai acontecer? Cartório não vai ter mais aqueles custos que eu teria com cartório. Tá? Não vai ter. O que vai ter? Bom, eu tenho que também fazer os registros desses imóveis no nome da minha célula cofre, lá do meu sistema, né, da minha empresa que está ali, que eu chamo ela de cofre. Tá? Eu não vou ter os registros, então, os registros de imóveis, né, aquelas certidões lá, eu não vou ter. Claro que o registro do imóvel, digamos, ali vai ser zero. Né? E o que acontece? Lá, então, o que aconteceu aqui? Olha lá, era 25 mil mais 3 mil do cartório, que a gente vai fazer o registro, e aí o que acontece? Acontece que dos 276 mil reais, tá? Nós temos aqui, tá? Uma economia absurda, tá? Que a diferença que nós temos, né, que nós temos ali, olha só a diferença, 238 mil reais, 238 mil reais de economia. Então, é economia absurda, porque dos 276, eu tive um custo, que eu volto ali atrás, né, volto aqui atrás. Então, eu tenho um custo de 38 mil dos 276 e eu vou ter um ganho de 238 mil reais. Vejam os senhores o quanto a gente tem de benefício à medida que eu elaboro, então, um sistema onde os bens vão estar, então, dentro daquela célula cofre. Vamos adiante aqui. Bom, como é que nós, então, chamamos esse sistema? Esse sistema, né, ele não é mágica, não tem como. Mas é um sistema que a gente não trabalha com improviso. Ele é um sistema que nós temos aí, então, situações que nós chamamos, então, de holding familiar. Né? Então, o que a gente faz dentro desta holding familiar? Eu coloquei há pouco ali, eu disse para os senhores, né, que são situações que o pai pode deixar a chave em cima da mesa e dizer para os filhos lá que depois podem pegar. Bom, o que a gente tem que dizer que esse sistema poucos advogados conhecem, né, porque os advogados trabalham muitas vezes, né, no direito de família, eles não têm todo o embasamento, né, que a gente tem. Muitos advogados trabalham no direito tributário, outros no direito de um inventário. Então, o que acontece? Esse sistema é um sistema que só os grandes empresários, as grandes fortunas, sabiam como utilizá-lo. Sabiam como utilizar esse sistema. E aí a gente vê, né, famílias que muitas vezes... Me diz aqui no chat, se você conhece alguém que teve que vender bens para que pudesse fazer o inventário. Eu vejo aqui várias famílias. E muitas vezes, assim, eu até tive recentemente aqui uma família que foi feito para eles um seguro de vida que foi deixado para que
a família fosse beneficiada. Só que o patriarca esqueceu, né? O patriarca esqueceu do inventário. O que aconteceu? Esse seguro de vida que foi deixado foi mais ou menos 1.800.000, aliás, foi 2.100.000, tá? Foi praticamente utilizado quase todo ele para o inventário do patriarca, porque o inventário ele tinha de bens mais de 10 milhões de reais. Então, tudo aquilo que ele já tinha planejado, fez um seguro de vida para os filhos tiveram que utilizar o seguro, por quê? Porque teriam que vender bens. E os bens desse senhor eram bens que eram de valor significativo, valores de 3 milhões, 5 milhões, né, os patrimônios altos, e a perda na venda de um bem seria muito grande. Então, o que aconteceu? Os filhos tiveram que se utilizar já no resgate daquele valor para fazer, então, o inventário. E a gente, então, né, eu fiz essa pergunta aqui para os senhores para que a gente pudesse, então, entender. Vocês já sabem e já conhecem alguém que realmente, né, conhecem alguém que já teve que vender um bem para pagar o inventário. Pois bem, a gente sabe, né, e vocês conhecem, então, eu coloquei há pouco ali, né, que a gente quer que vocês sejam diferente daquelas famílias que tiveram um inventário que eu citei há pouco. A gente quer que você seja diferente lá do Agnaldo Timóteo, que você seja diferente do Chico Anísio, que você seja diferente daquelas pessoas que a gente colocou aqui, né? Então, a gente volta de novo lá para a nossa estruturação. E agora, meus amigos, eu vou dizer para vocês quem são essas pessoas que se utilizaram dos benefícios da criação de um sistema e não pagaram 1 centavo nos seus inventários. E aqui um bem conhecido, né, inclusive teve envolvido aí, né, nas famosas aí no Odebrecht, com relação às falcatruas aí de empreiteiras que houve lá nos mensalões da vida. Pois bem, o senhor Norberto Odebrecht, 14 bilhões do seu patrimônio, se ele tivesse que pagar aos cofres lá da Bahia, né, ele teria que pagar de imposto 1.120.000.000 de imposto. E ele não pagou 1 centavo para os cofres, então, lá da Bahia. Outro cidadão, Antônio Hermínio de Moraes, conhecido lá pela fábrica de cimento, pelas suas metalúrgicas lá, Paranapanema, de alumínio, tinha usinas jazidas de alumínio, fábricas de alumínio. Pois bem, o senhor Antônio Hermínio de Moraes, com 15,5 bilhões de patrimônio, se tivesse o inventário, né, para o estado de São Paulo lá, 1.240.000.000 de impostos também, que ele deixou de pagar para o estado de São Paulo. Pois bem, meus senhores, e assim nós vamos, né, e eu vou demonstrando, eu falei ontem na nossa live que eu ia demonstrar hoje aqui pessoas, né, e que se utilizaram, e muitos que a gente sabe hoje, né, que estão vivos, que se utilizam desse sistema para então, não pagar imposto com o inventário. Então, nós temos aqui também Roberto Marinho, com uma fortuna estimada em 30 bi, isso que a gente sabe, né, de acordo com as suas declarações de imposto de renda, mas muitas outras coisas a gente não sabe. Então, a fortuna que está ali, é essa aí. Então, ele deixou de pagar aos cofres do Rio de Janeiro 2,4 bilhão de imposto. Não pagou 1 centavo. E eu vejo, senhores e senhoras, porque passa por as minhas mãos quase todos os meses,
pessoas que nos procuram no escritório para fazer declaração de espólio, né? Pessoas que, com um patrimônio de R$ 1 milhão, pagando 200 mil de imposto. De imposto, não só imposto, né? Mas custos advocatícios, cartórios. Então, assim, ó, de R$ 1 milhão deixo 200 e a gente vê essas fortunas aqui não pagando um centavo para os estados, para cartório, para advogado nenhum. Claro que eles pagaram um custo bem menor, porque eles tinham uma estrutura, né, das suas bancas de advogado que pagaram algum valor para fazer. Mas olha só, em termos de imposto, não pagaram, né, não pagaram. E assim a gente vai, né? E aqui nós temos, tem vários aqui, nós temos então o senhor Roberto Civita, do Grupo Abril, Moisés Safra, do Banco Safra, Samuel Clay, então, das Casas Bahia, que agora a gente está sabendo aí também que as Casas Bahia, que não, né, hoje não pertence, mas também, né, quando ele faleceu, não pagou um centavo. Edmundo Safra, né, do Banco Safra, são pessoas conhecidas, né, José de Alencar, da Coteminas, né, que também lá de Minas Gerais, a Dirce Navarro Camargo, que teve também aí nessas falcatruas que a gente teve, soube, né, dessas mensalões aí que houve, né, dessas questões, então, de dinheiro desviado, né, então, da empresa Camargo e Correia. Então, a gente tivemos aqui, eu demonstrei para os senhores, como havia prometido ontem, né, então, pessoas que estiveram, então, aí, sem fazer, né? Sem fazer, então, inventário. Então, assim, ó, aí a gente volta, né, colocando para os senhores, assim, o que fazer, então, né? E aí, o que fazer diante do risco, né, da incerteza do imposto sobre herança aumentar? Pois bem, isso já aconteceu, né, já aconteceu. Nós temos aí, então, a reforma tributária, né? Nós temos aí a reforma tributária, ela já bateu na nossa porta, né? E o que acontece? O que acontece é que aquele imposto que hoje eu coloco ali para os senhores, né? Que eu coloquei lá, que o imposto famoso ITCD-MD, que era de que hoje aqui no Rio Grande do Sul ele é de 3% a 8%, né? Em alguns estados vai até 6%, mas o nosso aqui vai até 8%. Esse imposto ele vai chegar a 20%. Pois bem, está lá já aprovado com a reforma tributária. Então, assim, ó, eu coloco para os senhores, isso só o imposto. E eu quero que os senhores repensem, né, e analisem, porque se você tiver um patrimônio pequeno hoje, um apartamento no valor de R$ 1 milhão, e você vier a falecer e o seu filho tiver que fazer o inventário, né, além dos custos dos honorários de advogado, né, a alíquota, vamos trabalhar com uma alíquota aí de 15%, não vamos trabalhar com uma alíquota de 20%, mas o Estado pode chegar, depende do valor, né, depende do valor, vamos trabalhar então que R$ 1 milhão vai cair na tabela lá de 10%, por exemplo. Então, R$ 1 milhão, você já vai pagar 100 mil de imposto para o Estado, sem nos preocuparmos ainda com o valor que terá que ser pago para o advogado para fazer o inventário e ainda as custas do cartório, né, dos cartórios e lá do registro desse imóvel. Então, é isso que os senhores têm que repensar. Se eu fizer hoje um sistema que eu lhe cobre um sistema de 25 e você vai pagar quase 200 mil reais para fazer essa proteção e já ir preparando, por quê? Porque existem regras, né? Nós não vamos, a partir de hoje, transferir os bens para os seus filhos, não. Isso existe cláusulas protetivas dentro desse patrimônio, né, que a gente sempre argumenta e coloca para que se evite, então, né,
que isso vá diretamente para o seu filho. Então, lá tem as cláusulas de usufruto, inabilidade, então é uma série de cláusulas que a gente define ali, né? Da incomunicabilidade também, todas essas cláusulas estão inseridas ali dentro do processo. Os seus filhos só vão ter direito à medida que o senhor e a senhora vier a falecer. Tá? Então, assim, eu me sinto assim, bastante com o dever cumprido, né, de ter colocado aqui para os senhores nessa noite toda essa situação, tá? Toda essa situação. E dizer que, diante do risco da herança aumentar, a gente tem 3 tipos de grupo de pessoas, né? Nós temos, então, assim, os ignorantes, né? Não por ser ignorante, não é ignorância de ignorância, né? Mas são as pessoas que desconhecem o que a gente tem para oferecer, né? As pessoas não conhecem aquilo que vem sendo trabalhado, aquilo que as grandes fortunas já vêm fazendo, os grandes empresários já vêm trabalhando, então essas pessoas, elas não sabem, então elas perdem o controle, né? Elas perdem o controle dos seus bens, elas não sabem onde é que estão, e assim, a gente sempre tem exemplos a citar. Eu tenho um espólio que me chegou aqui, que os filhos não sabiam que o pai tinha 14 imóveis numa praia. Não sabiam. Quando foram abrir o inventário, que foram descobrir que o pai tinha lá 14 imóveis na praia. Aí a gente tem que fazer levantamentos, tem que buscar na cidade lá as escrituras. Então, essas coisas, assim, é por ignorância de não ter o conhecimento, né? E, assim, esse é o nosso papel hoje, né? De mostrar, de levar para os senhores, então, todo esse ensinamento, né? Para que os senhores e as senhoras comecem não, mas eu preciso estabelecer, porque esse ensinamento de planejamento patrimonial, ele nunca foi ensinado, né? Hoje a gente aprendia na faculdade lá, planejamento financeiro, planejamento administrativo, tá? Então, planejamento de caixa, né, que a gente fazia muito. Então, mas o planejamento patrimonial é estabelecer uma regra do seu patrimônio, para onde vai, para onde fica, como eu posso trabalhar ele quando ele está alocado, se é melhor alocar ele numa estrutura como se fosse uma empresa, porque lá no CPF o custo isso as pessoas não sabem, só sabem comprar imóveis e fazer ele locar. Isso é para minha aposentadoria. Só que estão pagando altos custos, né? Estão pagando altos impostos. Se a gente trouxer isso para uma estrutura, né, e depois fazer a alocação nessa estrutura, eu vou fazer, então, uma live logo aí, para fazer uma demonstração também com relação a essa situação, né? Mas hoje a gente quer trabalhar aqui de inventário e sobre a herança, né? Então, a gente fala, e eles dizem muitas vezes por desconhecimento, mas eu fiz um testamento. Testamento não é proteção patrimonial. É apenas dizer para onde vai, porque o testamento hoje pode ser contestável, né? Aí a gente fala em doação. Eu fiz doação com usufruto aqui para mim. Não, porque eu sempre coloco também isso, que eu até coloquei também na live de ontem, que a doação, ela, na medida que o senhor precisar, digamos, de um hospital, e você não tem os recursos, você precisa fazer uma cirurgia, a cirurgia é cara, você precisa vender esse bem, o que vai acontecer? Você vai ter que pedir autorização para o seu filho é casado, ou a sua filha é casada, tem que pedir autorização para o genro, para a nora, né? Daqui a pouquinho tem conflito familiar, e aí já começa a criar problema. Então, não é o correto.
Não é o correto. Então, a gente tem que saber definir isso, então. Então, existe, então, lá o mundo dos ignorantes. Mas também nós temos um outro grupo, né, um outro grupo de família, que são o grupo chamado do procrastinadores, né? São aquelas pessoas que não estão preocupadas, né? Não estão preocupadas se vai ter risco. Eu não. Depois o meu filho resolve isso, meus filhos resolvem isso. Mas não é nem a questão também, muitas vezes, do inventário. Como eu coloquei antes ali, ele está perdendo dinheiro, muitas vezes, em função de não estar, a sua estrutura de bens não estar dentro de um planejamento. É isso que muitas vezes a gente quer dizer. Não é nem, muitas vezes, a questão do inventário, mas sim de estabelecer regras, de estabelecer governança em cima do seu patrimônio, que às vezes são patrimônios elevados, né? Então temos que ter já essa preocupação, né? Então a gente sabe que hoje aí com a reforma tributária, muitas coisas os senhores devem pensar, né? Devem pensar e analisar. Pois bem, mas nós temos assim um outro grupo, e esse grupo é o grupo que eu gosto muito de trabalhar, que são o grupo dos resolvedores. E o senhor que está comigo, que assistiu essa palestra, ou que vai assistir essa palestra, e que está me entendendo o que eu quero transmitir, o que eu quero conscientizar, o senhor é um resolvedor. E por o senhor ser um resolvedor, que o senhor vai nos ligar, vai conversar conosco, por quê? Porque os resolvedores são aquelas pessoas que querem se preocupar, eles querem já criar uma estrutura, trazer os seus bens para um sistema onde, que muitas vezes nem é muito preocupado com a sucessão, mas é organizar o patrimônio, né? Organizar o patrimônio. A gente sempre cita, né, que, além da organização do patrimônio, centralizar a gestão, então, dos seus bens, do patriarca e da matriarca, para impedir, muitas vezes, que os herdeiros vão dilapidar, então, esse patrimônio. É isso que a gente quer. E os resolvedores querem isso, né? Muitas vezes eles querem criar estrutura, né, dos seus negócios e preparar uma sucessão adequada. É isso que nós queremos, né? Para que muitas vezes, os seus herdeiros não dilapidem ainda o patrimônio quando você estiver existindo. E você quer proteger, quer deixar esse legado, porque você trabalhou a vida inteira para que esse legado fosse mantido, né? E diante disso, né, eu fico muito feliz, assim, muito agradecido, então, de poder ter transmitido para os senhores. Mas eu quero fazer uma colocação aqui e dizer, né, que o governo ele não está simplesmente ele não está sem se preocupar, digamos, olha só. E aí, nós temos a França, por exemplo, que o imposto sobre herança é 60%, no Japão 55%, na Alemanha 50%, na Suíça 50%, na Inglaterra 50%, nos Estados Unidos 40%, no Chile 25% e o Brasil 8%. Vocês devem ter visto quando o nosso ex-ministro, agora candidato a governador de São Paulo, o senhor Haddad, dizendo que nós não pagamos praticamente nada de imposto, que tem que aumentar os impostos. E a gente tem que se preocupar que esse imposto não é só para os ricos, não. Esse imposto é para nós, que somos da classe média baixa, né? Então, a gente tem que se preocupar, porque esse impostinho aqui, que é de 8, vai ir para 20, Então, você tem que entender que nós temos que analisar, então, este processo, tá? Mais uma vez, assim, eu coloco essa planilha para dizer para os senhores. Bom, nós estamos chegando aqui quase o finalzinho, já até, né? Finalzinho da nossa live. Então, o que eu digo para os nossos resolvedores? Então, assim, ó, a gente tem, né, vou adicionar aqui, um pedido de cessão de viabilidade. Nós trabalhamos com uma cessão de viabilidade. Então, os senhores que desejam, que são resolvedores, que desejam fazer um estudo,
eu faço um estudo de viabilidade, né? A gente encaminha para os senhores, então, lá, um questionário, a gente pede documentos e a gente faz um estudo de viabilidade para a criação de um sistema de planejamento patrimonial da família, sucessório, ou mesmo um planejamento patrimonial para que os senhores possam também ter, né, a alocação desses bens dentro de um sistema onde a gente vai ter um custo bem significativo com relação aos impostos, né? Vamos deixar de pagar muito imposto. É isso que eu faço e trabalho aqui no nosso escritório. Bom, então eu vou deixar ali no final, eu deixo o meu telefone, e se inscrevam lá, né, na minha bio, lá no YouTube, se inscrevam lá no meu canal, tem os telefones, ali tem o WhatsApp, me liguem, façam perguntas, que eu com certeza vou responder a todos, né? Vou responder a todos. Pois bem, vamos então assim, então a gente faz um estudo de viabilidade. No momento que eu tenho um estudo de viabilidade, eu faço um croquis estrutural, onde eu estabeleço ali situações e fórmulas, né? A gente tem 4 ou 5 fórmulas de criação de estruturas patrimoniais para que vocês possam, então, executar a sua holding da sua maneira, da sua forma, de acordo com o seu patrimônio. Então, assim, eu me coloco, então, à disposição dos senhores para que a gente possa, então, dar essa ênfase, então, aí para os senhores. Bom, eu já digo aqui, e a gente vou fazer uma promoção aqui para os senhores. O nosso estudo de viabilidade, hoje ele tem um custo aqui no escritório de R$ 2.800. Bom, aquelas pessoas que assistiram a esta live, que me ligarem ainda nos próximos 30 dias, eu vou fazer, então, esse estudo de viabilidade, né, por R$ 1.800. Então, aquele já está dito aqui, aquelas pessoas que me ligarem nos próximos 30 dias, o custo, então, do estudo de viabilidade, eu mando o questionário, vocês preenchem, me reenviem, e que eu vou lá e coloco, então, o que eu necessito para que a gente possa, então, fazer o estudo de viabilidade e a gente cobra esse valor aí. Então, isso seria uma forma, então, das pessoas que estão aqui e vão também me ouvir, vão entrar na minha live, que muitos me disseram, Lenoir, hoje eu não posso, mas eu vou assistir tua live. Então, ótimo, já sabe que tem esse desconto aí para a gente realizar, então, o seu estudo de viabilidade. Bom, pois bem, nós estamos aqui há praticamente quase uma hora conversando, né? Porque eu gosto muito de conversar, eu gosto de, né, então, de analisar tudo isso, tá? Pois bem, eu vou aqui, então, colocar para os senhores, né? Já deixar ali, então, assim, uma reflexão, né? Para que os senhores possam entender. Então, a gente diz assim, o seu maior patrimônio não é apenas o que você possui, é a segurança de saber que aquilo que você construiu terá continuidade. É a segurança de saber que aquilo que você construiu, então, vai ter continuidade. Então, é essa reflexão que eu coloco. E aqui, eu deixo para os senhores aqui, não deixe o futuro da sua família para a sorte. Comece hoje a entender como um planejamento patrimonial bem estruturado pode fazer diferença para a sua família. Mais uma vez, aqui embaixo, então, tá os telefones, são WhatsApps, tem ali um meu também, que pode falar direto comigo, e fale com a minha equipe e descubra por onde começar. Diante disso, eu agradeço imensamente, então, a atenção dos senhores, desejando, então, assim, uma excelente noite, né? Agradecer todas as pessoas que estiveram aqui comigo, que ainda vão estar, que estou à disposição, né, para que a gente possa, então, fazer essa estruturação e, sem mais delongas, né, boa noite a todos e muito obrigado
por ter me ouvido. Agradeço demais de coração. Obrigado.